Que nós temos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra rema, né? Da palavra do Senhor, a palavra que sai da boca de Deus. Deus seja louvado por sua vida, você que veio aqui. Irmãos, nós estamos estudando o Novo Testamento, e o material de apoio é essa revistinha aqui. Quem quiser adquirir essa revista na Rocha Eterna, comercializa essa revista aqui. É R$ 9,90 lá na Rocha Eterna. Eu acredito que seja isso, mas se você conversar direitinho lá, ele dá até um descontinho para você, se comprar mais de uma, né? Se for mais de uma pessoa comprar junto, eu acho que ele faz um preço mais acessível. Mas esse preço está acessível. É um material muito rico, né? Nós temos o privilégio de estar estudando esse material. O nosso estudo aqui do Novo Testamento é um estudo expositivo, né? Nós estamos estudando capítulo por capítulo do Novo Testamento, ou seja, começamos aqui do livro do Evangelho de Mateus, e só para você ver o tanto que é rico, que só essa aula aqui, essa lição, nós estamos na terceira aula e não terminamos a lição. É muito rico, é muito edificante, e para facilitar a didática, para facilitar o ensino aqui, se você adquirir a revistinha, é bem melhor, porque você estuda em casa e vem com suas dúvidas aqui, e a gente aprende juntos, com todos aqui com as suas dúvidas, amém? Eu quero justificar aqui a ausência da minha esposa, Thaís. A gente está com os dois filhos enfermos, adoentados desde quinta-feira. Uma gripe muito forte. O João Miguel do nada pegou uma virose vindo da escola na sexta-feira. Tudo que ele come e bebe, ele joga para fora. Então, assim, Thaís, ela tá lá, o olho tá batendo na nuca, né? O homem consegue, não sei como é que é, Deus vem dar uma injeção, uma anestesia, a gente apaga. A mulher é muito mais preocupada, e por isso que ela não pôde estar aqui nesta manhã, amém? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Essa lição, ela tem o título dela é O Preparo do Rei. Estuda o capítulo 3 de Mateus e o capítulo 4. Nós estudamos uma parte, estudamos todo o 3, uma parte do capítulo 4, e vamos encerrar hoje a última parte do capítulo 4, mas isso não impede da gente ler todo o capítulo. Quem encontrou diz amém. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanham. A epígrafe desse capítulo 4 é a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito:
não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, ali do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e a seu pai, seguiram-no. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas ruas, sinagogas e preparando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém, irmãos? Desculpa pela leitura excessiva. Fecha teus olhos. Eterno Deus, Pai bendito, esta manhã é uma manhã maravilhosa, Senhor, porque nós conseguimos chegar aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença. Vencemos, Senhor, todos os desafios impostos, Senhor, sobre a nossa carne, Senhor, que não queria, Senhor, levantar, devido ao frio, cansaço mental, cansaço físico. Mas o Teu Espírito nos renovou esta manhã, Senhor. Nos deu vigor e força, Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui esta manhã. E nós te agradecemos por tudo, Senhor. Esse dia é do Senhor, Pai, e nós oferecemos ele a Ti. E o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui aprendendo da Tua palavra. Pai querido, que nós não só aprendemos, Senhor, mas que nós começamos a colocar em prática, Senhor, aquilo que aprendemos sobre a Tua palavra. Que o Senhor, Pai, através da Tua palavra, venha mudar o nosso comportamento. Venha mudar a nossa mente, Senhor. Venha trazer arrependimento aos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos capacita a ensinar nesta manhã. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os ouvidos espirituais, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que a rema entre em nosso coração, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa fazer o sobrenatural, Senhor, nessa escola bíblica dominical, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para recapitular, a aula passada nós estudamos sobre as tentações de Jesus, né? Assim, após que ele foi batizado, o Espírito Santo do Senhor o levou para o deserto. E não levou ele para o deserto só por levar,
houve um propósito em tudo isso. Jesus sofreu aquilo que nós sofremos todos os dias. Jesus na carne, ele experimentou aquilo que nós, seres humanos, iríamos e sofremos todos os dias. E houve um ensinamento acerca disso. E tem 3 coisas interessantes acerca desse momento que Satanás leva, que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, e Satanás vai ali tentar o Senhor Jesus. E Satanás tenta o Senhor Jesus em 3 áreas, né? Nas necessidades, né? Como eu disse, Jesus foi padecer na carne ali, como pessoa, como ser humano. E Satanás, quando vem tentar Jesus ali, ele tenta em algo que a carne de Jesus necessitava naquele momento, que era comida. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, diz a palavra do Senhor. E no último dia, quando ele está finalizando seu jejum, o que Satanás vem oferecer para ele? Vem trazer uma proposta de comida. Olha, se você é filho de Deus mesmo, pede para que os anjos transformem essas pedras em pães, né? Porque Satanás, ele conhece a minha fraqueza, a sua fraqueza, e nisso aqui o próprio Senhor nos ensina que quem supre a nossa fraqueza é o Pai que está no céu, é o Senhor que nos reveste, é o Senhor que nos guarda. E também o Senhor nos ensina nesse momento aqui que mesmo nós sendo filho de Deus, sendo filho dos céus, nós vamos sofrer tentações. Nós não estamos imunes às tentações. Não é porque você é um cristão, porque você vem à escola bíblica dominical no domingo de manhã, porque você vem ao culto à noite oferecer louvor ao Senhor, que você está livre das tentações diárias. Não. Elas vão vir em nossas vidas. O próprio Senhor, no capítulo 16 de João, do Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 16, versículo 33, o Senhor diz: no mundo tereis aflições. Tereis. Nós não vamos ficar presos às aflições do dia a dia. Nós vamos passar por elas. Elas vão vir e nós vamos esmagar as nossas adversidades, as nossas aflições. Em quem? Em Jesus Cristo. Por quê? Ele fala: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sozinho eu consigo? Não consigo, porque eu sou dependente do Deus vivo. Aleluias. Nós somos dependentes do Deus vivo. E uma das coisas que está atrapalhando o ser humano dos dias atuais chama-se autossuficiência. Eu não preciso de igreja. Nunca houve na história da igreja um tamanho tão grande, um movimento tão grande como os desigrejados. Pessoas que se acham suficiente, eu não preciso, é coisa do homem, o pastor vai ficar me manipulando, é religião, é coisa e tal. É a autossuficiência, é a pessoa achar que ela sozinha ela dá conta de resolver as coisas. E nós somos dependentes dos céus. Nós estamos aqui nesta manhã não é porque nós somos bons, não. Nós estamos aqui porque nós somos dependentes desse Espírito Santo que nos trouxe aqui esta manhã. Nós somos dependentes desse Deus que nos resgatou, desse Deus que estendeu as mãos para nós, desse Deus que fez uma ponte, aonde só havia abismo entre nós. Ele estabeleceu a ponte, Ele mesmo estendeu as mãos e nos resgatou. Aonde? Lá no Calvário, lá na cruz. Há 2000 anos atrás, amém? Outra área que Satanás tentou Jesus foi na área da segurança. Ele colocou Jesus no pináculo do templo e falou: se joga daí, você não é Deus. Irmãos, e se você for olhar, isso acontece quase todos os dias com a gente. Ah, você não é crente,
E por que tua casa está assim? Por que você está sofrendo enfermidade? O trabalho dele é esse, acusar, te tentar, colocar dúvida. O que ele quer colocar na sua mente é dúvida. Ele não quer que você tenha convicção daquilo que você está fazendo, daquilo que você serve. Ele não quer que você tenha essa convicção. E aqui nesse texto nós aprendemos que nós temos sim essa convicção. A nossa segurança é Cristo. Eu não preciso mostrar para ninguém, irmão, que Deus é na minha vida, porque Ele já é na minha vida. Eu não preciso mostrar que Deus fez alguma coisa na minha vida, porque Ele já fez. Né? E Satanás, ele usa até alguma parte da palavra de Deus, porque ele vem com as meias verdades. E é uma das coisas que nós precisamos estar atentos nos últimos dias. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor discernimento. Por quê? Porque o inimigo está vindo agora com as meias verdades. Nós estamos vivendo nos dias já não são mais pastores, mas sim coach, que está ensinando as pessoas. Pessoas transvestidas de homens de Deus, de mulheres de Deus. Nós temos que estar atentos, porque as pessoas estão mudando a doutrina bíblica. O que eu estou falando aqui não é religiosidade, mas a essência da palavra. A essência nós estamos perdendo aos poucos. A luz não está se apagando de uma vez, ela está se apagando devagar, para que nós não venhamos perceber, para que a gente não venha ficar atento. Porque se a luz apagar de uma vez, nós percebemos que tudo se escureceu. Mas se ela apagar devagar, aos poucos, nós vamos acostumando com a luz se fechando e a gente não vai observando que a luz está se apagando. Cuidado com as meias verdades. Algum tempo atrás, uma das coisas mais fortes que estava prejudicando a igreja do Senhor era o pensamento positivo, e isso entrou dentro das igrejas de uma forma tão grande que hoje a gente já não sabe se é pensamento positivo, se é a fé, o que está acontecendo. Então, vamos ter cuidado. E aqui Satanás, ele usa uma parte do capítulo do Salmo 91 para tentar Jesus, né? Porque ele conhece, irmãos. E nós temos que pedir ao Senhor o discernimento. E outra área que o inimigo tentou Jesus foi na área da adoração. E aqui os irmãos cantam maravilhosamente bem, porque canta de dentro para fora, tem compromisso, é ensaio. A irmã Lu, ela assim, muito dedicada, faz por excelência, cobra os irmãos. Eu vejo assim, e Deus recebe, irmãos. E eu vejo o compromisso de cada um dos irmãos aqui, de estarem aqui. Um mora em um lugar, outro mora em outro, e vem aqui porque tem esse compromisso de chegar aqui e adorar o nome do Senhor. Mas o inimigo, ele não quer que você faça isso. Ele não quer que você chegue aqui e entregue o teu louvor ao Senhor. Quando nós viemos à casa do Senhor, nós viemos com esse intuito. Nós viemos com o intuito de adorar e de engrandecer o nome do Senhor. E o diabo, ele quis ser adorado no lugar de Deus, porque é isso que ele quer. Ele quer que você adore a Ele. E adorar a Ele não é só com a minha palavra, com a minha boca, com o meu fôlego, não. Ele quer, cada um de nós, ele tem uma forma de fisgar, de trazer para o lado dele. E a nossa carne, ela é tendenciosa ao quê? As coisas da carne, as coisas que agrada a Satanás. Então, ele já tem essa facilidade, ele vem para persuadir. Ele não pega nas mãos de ninguém aqui, mas ele lança setas, dardos inflamáveis na nossa mente, para que a gente venha desviar o nosso foco, né? Venha entregar a adoração a Ele e não a Deus.
né? Então, essa é uma das 3 mensagens que traz ali da tentação que aconteceu com Jesus. E também Jesus sofreu tentações para aprender a obediência ali naquele local ali, né? O quanto a obediência ela é primordial, ela é a chave. Eu costumo dizer que a obediência é a chave das bênçãos chegar na tua vida. Deus não dá nada ao desobediente. Deus não entrega nada para filho desobediente, para crente desobediente, para obreiro desobediente, para pessoas desobedientes. Nós, como cristãos, nós temos que ser obedientes. Lá na lição 7, nós vamos estudar só sobre obediência, né? E isso é uma das coisas que está atrapalhando muito. Por isso que muitas coisas estão acontecendo de errado na nossa vida, no nosso cotidiano. Por isso que muitas pessoas estão se frustrando, né? Porque elas não querem obedecer, elas querem que Deus as abençoe, mas elas não querem entregar a sua obediência a Deus, obedecer os preceitos, obedecer à vontade de Deus. Até oramos, Senhor, seja feita a sua vontade, mas quando Deus vai fazer a vontade dele, nós queremos intervir, nós queremos entrar na frente e impedir que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, né? Então, essa parte que nós estudamos na aula passada, nós debatemos sobre isso, e agora nós vamos falar sobre o início do ministério de Jesus. Porque de fato o ministério do Senhor, ele acontece a partir do versículo 12 do capítulo que nós lemos aqui, né? Ele começa a partir dali. Os eventos aconteceram, Jesus foi batizado, primeiro veio João Batista anunciando no deserto, que foi a primeira aula que foi ministrada pelo pastor Edivantes, anunciando aquele que havia de vir. E aquele que havia de vir foi batizado por João, e ali o Espírito Santo conduz ao deserto. Após isso, aí Jesus dá continuidade e ali inicia-se o seu ministério. E diz assim, a partir do versículo 12 do capítulo 4: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus fez, foi cumprimento do que havia sido anunciado e profetizado 800 anos antes, 1000 anos antes da vinda dele. O profeta que mais anunciou acerca do Messias é Isaías, e esse trecho aqui que Mateus escreve, porque Mateus, como nós falamos desde lá da primeira aula, Mateus ele escreve para os crentes que estavam aonde? Quem lembra? Os crentes de Jerusalém, né? Porque Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para os gentios, né? Então Mateus ele tinha que... É algo peculiar do Evangelho de Mateus, é isso, é porque ele entra em assuntos profundos do Antigo Testamento. E o judeu o quê? O que ele zelava? Ele zelava pelos os rolos, né? E pela Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E os rolos, que são os profetas, tem os poemas, que são os salmos e salmos, cantares, e que faz parte dos livros poéticos, né? E provérbios. Então
eles zelavam por isso, ao ponto que eles idolatram tanto que eles beijam. Não sei se você já viu, até hoje é assim. Eles pegam lá a Torá, eles ficam beijando, né? Põe na testa, beija, eles idolatram essa parte do Antigo Testamento. Então Mateus, ele faz questão, como um cirurgião, ele pega detalhes e coloca que, olha, já começa apresentando desde lá do início do nascimento, desde lá falando da genealogia de Jesus. Mateus, ele coloca a genealogia de lá de Abraão até José, né? Mostrando que Jesus foi filho de homem mesmo e de Deus, né? Que ele vem de uma descendência real, né? Que ele faz parte de uma linha de rei, que o Messias ele tinha que descender de uma linhagem real. E agora ele mostra aqui o que está lá em Isaías no capítulo 9, né? Quem pode abrir Isaías capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso a caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então, Zebulon e Naphtali era uma região que ela estava em grandes trevas, né? E diz assim: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quem é essa luz? Jesus, né? Jesus já chega para iluminar até Cafarnaum, e não houve cidade na época de Jesus aqui no ministério de Jesus. A cidade que Jesus mais operou milagre foi qual cidade? Quem sabe me dizer? Qual foi a cidade? Essa cidade que nós estamos falando aqui, Cafarnaum. Cafarnaum, Jesus ele não foi, ele foi rejeitado em Nazaré, e ele foi para onde? Para Cafarnaum. E ali foi onde ele operou grandes milagres. Muitos e muitos e muitos milagres foi operado por Jesus em Cafarnaum, trazendo luz para aquela cidade que havia há muitos anos, né, em trevas, né? E assim Jesus ele é na vida daqueles que o recebem, né? Aqueles que estão com a sua vida desorganizada, em trevas, sem sentido. Jesus traz luz e traz sentido, né? Aonde Jesus entra, as trevas ela tem que partir em retirada, né? Aonde Jesus habita, né? Seja o coração mais negro. Amém, irmãos? Eu acho interessante que esse fato de Jesus não foi apenas de passagem para Cafarnaum. Jesus estabeleceu morada lá, né? Jesus tanto estabeleceu morada lá que nós temos um episódio na Bíblia onde as pessoas trazem um coxo por cima do telhado onde Jesus morava, né? E ali Jesus cura aquele homem que era paralítico, né? Não era coxo,
era paralítico, né? E Jesus cura aquele homem e passa ele pelo telhado. E é tão interessante, a Bíblia vai dizer que Cafarnaum aqui está dizendo Galileia das nações, né? Algumas traduções bíblicas dizem assim, Galileia dos gentios. Por quê? Porque a cidade de Cafarnaum, como era um porto marítimo, vinha pessoas de todos os locais do mundo. Então ali para se pregar o evangelho, para se anunciar Jesus, era bom. Por quê? Porque aquela notícia ia se espalhar para diversas regiões. Então, Cafarnaum era uma cidade estratégica para o plano se cumprir de Jesus ser revelado ao mundo como Deus, né? Por isso Jesus foi para Cafarnaum, primeiro pela rejeição, segundo porque João Batista havia sido preso por Herodes, e terceiro para se cumprir essa profecia que está escrito no livro de Isaías, que Jesus iria para Cafarnaum, e ali era a Galileia de gentios. Então quer dizer, ele era um local onde a palavra de Deus seria proclamada para todos os tipos de etnias, né? Por ser um lugar marítimo, por ser um lugar onde iriam pessoas, não só judeus, mas de todo tipo de raça. Amém? Amém, irmãos? Então, é uma das partes que nós vamos falar aqui acerca da estratégia. Deus é inteligente, as coisas de Deus são organizadas, nada é por acaso. Deus não faz nada por acaso. É igual esta igreja. Ela não chegou nesse local aqui simplesmente por ter chegado aqui. O Espírito Santo de Deus moveu as águas, tocou a mente do pastor, deu um entendimento para ele e a igreja chegou aqui no Sol Nascente, né? E assim é assim que Deus trabalha. Deus tem as suas estratégias. Nós vamos chegar na parte das estratégias. Após isso, Jesus começa o seu ministério de fato, que está no versículo 17 do capítulo 4 que nós lemos. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começa a falar dos céus para aquelas pessoas. Aqui o rei está oferecendo o seu reino para aqueles que aceitarem. E Jesus ele começa, e o tema central da mensagem dos céus, qual é? Desde a primeira aula que nós estávamos falando, desde o início dessa aula que nós estávamos falando, é arrependimento. João Batista ele vem anunciar o rei, e ele vem com a mensagem de arrependimento. O rei chega, o rei é batizado, o rei passa por um processo, e agora o rei começa o seu ministério. Qual é a mensagem? Arrependimento. Porque só tem uma maneira do reino dos céus habitar, ou seja, meu coração ser o reino dos céus, se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem como eu chegar aos céus. A ponte é Jesus, mas para que eu passe nessa ponte, porque essa ponte também é o caminho, e para mim estar nesse caminho, eu tenho que ouvir a verdade, que esse caminho também é a verdade, e essa verdade tem que habitar em mim. E eu tenho que aceitar essa verdade. Qual é? Arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. A igreja primitiva, após o ministério de Jesus, a igreja dá sequência. E qual é a mensagem? Arrependimento. Arrependei-vos. Pecou, arrepende. Se prostra. Tem um ditado que diz assim, que aonde caiu o pote, caiu a rodia. Você pega a rodia, pega e põe o pote novamente, se ele não quebrou, né? Mas sabe o que está acontecendo? O pote cai, a rodia cai, e as pessoas não olham para trás, e as pessoas não se arrependem. E ela continua. Quando chega lá na frente,
a vida dela toda desorganizada, tudo nada dá certo, tudo está errado, e ela não sabe por que a vida de fulano dá certo, por que o pastor Edivandes é tão abençoado, a irmã Ana e eu não. Onde caiu o pote? Volta lá e arrependa-te e começa de novo. Mas só que o orgulho está atrapalhando isso na vida das pessoas. As pessoas não dão conta mais de se arrepender porque são orgulhosas. O esposo com a esposa com o esposo, o filho com a mãe com o filho. Né? Ninguém quer pedir perdão mais, ninguém quer se arrepender. Não, eu arrependi aqui, o irmão não precisa saber que eu arrependi. Tá bom, eu arrependi com Deus aqui, mas Deus não vai receber, porque isso não é um arrependimento sincero e verdadeiro, porque tem que haver sinceridade. Amém? Então Jesus, quem pode abrir aí? Vamos, como de costume, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 15. Lucas, outra pessoa abre Lucas 13, 3 e Atos capítulo 3, versículo 19. Marcos 1,15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Lucas 13, 3. De modo nenhum eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. É bem forte, né, irmãos? Atos agora, para finalizar. Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. Amém? Então, só tem uma maneira de chegar aos céus: arrependendo. Claro, em Jesus. Você tem que chegar. Ele é a ponte, mas eu só passo pela ponte se eu me arrepender. E essa sempre foi a mensagem da salvação. Não tem salvação sem arrependimento. Não tem salvação sem esvaziamento. Por quê? Porque se você não se esvaziar, você não consegue se arrepender. Porque tem uma coisa chamada ego que atrapalha eu me arrepender. Eu falar: perdão, Senhor, eu sou pecador. O que afastava os fariseus de Deus? O ego, o seu orgulho. Eles não se arrependiam. Eles não conseguiam enxergar que eles eram pecadores, que eles eram pessoas mortas, pessoas que não produziam nenhum fruto bom. O orgulho deles era tão grande que eles achavam que tudo que eles faziam eram coisas boas e eram coisas más. Então Jesus, ele inicia o seu ministério pregando acerca do arrependimento. Jesus não veio aqui: ô pastor Ivani, estou começando aqui, moço, você não quer me acompanhar não? Nós vamos fazer uma obra bonita aqui, nós vamos começar aqui um louvor, vamos ter cautela aqui com as palavras. Não. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Se não arrepender, aqui nós lemos aqui, a irmã leu em Lucas, se não arrepender vai morrer como eles. Ele estava falando aqui como aquelas pessoas que não queriam os céus. Não tem um ditado assim, que a pessoa quer morrer, quer ir para o céu, mas não quer morrer? Você tem que morrer. Morrer. Se matar você mesmo, o seu eu. O seu orgulho tem que ser morto. E o Senhor tem que frutificar em você. Então, são três coisas interessantes na mensagem de Jesus.
né, da pregação dele. A pregação a pregação de Jesus, né, que é o arrependimento. E a segunda parte é a compaixão de Jesus. Ele não só trazia a verdade confronta o homem, né? O evangelho, ele confronta o pecador e ele abraça o pecador. Ele não só confronta, como ele preenche, como ele aquece, como aquece aquele que está com frio. E ele alimenta, como alimenta aquele que está com fome. E ele alegra aquele que está deprimido, aquele que está triste. E o Senhor fala no capítulo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Evangelho, ele tem esse poder, ele bate e ele abraça. A graça de Deus, ela confronta o pecador, ela joga o pecador no chão. Não tem como você estar diante da graça de Deus e você querer se achar alguma coisa, a vergonha, o medo. Não, a única coisa que traz o desejo dentro da gente é se dobrar, é se prostrar. Senhor, só o Senhor é Rei, Salvador de minha vida. Porque a gente consegue, eu falo, irmãos, assim, ó, quando eu dobro meus joelhos, a primeira coisa que vem na minha mente é vergonha de Deus. O quanto Deus é bom, quanto a graça de Deus é boa, e nós continuamos tropeçando, caindo, né? Se machucando em nossos pecados, em nossas falhas, né? Não tem como você, a primeira coisa que vem na mente é perdão, Senhor, eu não dei conta. Oh, Senhor, tem misericórdia, né? Mas o Senhor, Ele é maravilhoso, porque quando tem arrependimento, o que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia, né? Então, Jesus, uma das coisas interessantes é a compaixão, né? Quem pode ler o versículo 24 e 25 do que nós lemos? Mateus, capítulo 4, 24 e 25. Isso. Amém. O que aprendemos aqui? Que Jesus, ele não só trazia a mensagem, mas agia. E a mensagem do Evangelho, a igreja de Cristo, ela não pode só falar, ela tem que ter ação. A palavra não é só para confrontar, mas a palavra vem com o poder de confrontar e de curar. Ela vem com o poder de confrontar e libertar o homem das suas mazelas, dos seus pecados, das suas quedas. Jesus trazia a mensagem do arrependimento e as pessoas eram curadas. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, né? Jesus, ele falava acerca do reino dos céus, ele trazia essa mensagem forte, porque essa mensagem, arrependa-te, é uma mensagem um pouco forte, ou até forte demais. Então ela confronta, é um impacto muito grande, mas Jesus também curava, ele tinha compaixão e misericórdia. Ele não só falava, mas como ele também agia, e ele curava aquelas pessoas que estavam ali, aquelas multidões, porque por onde ele passava,
havia multidões de pessoas. Um exemplo disso que me faz lembrar aqui, o cego Bartimeu, né? Aquele homem estava ali, aquele homem era um homem jogado, né? E Jesus via na multidão, e quem disse que dava para ver aquele homem ali, sei lá se ele estava agachado ou se a estatura dele qual que era. No meio daquela multidão, uma pessoa começa a gritar, e eu acredito que muitas pessoas ali gritavam, mas teve um grito de misericórdia ali: Senhor, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai até aquele homem enxerga. Então Jesus, a misericórdia do Senhor, né? Ele é imensurável. E a outra parte é a estratégia, que foi o que o pastor Edivandes aqui citou. Ele foi ali para Cafarnaum, porque as coisas de Deus são organizadas. Deus, ele não nos leva em algum lugar por acaso. A sua vida, você está aqui nesta manhã, você faz parte desta igreja aqui, não é por acaso, é propósito de Deus. Deus tem as suas estratégias, né? Jesus veio aqui para a cidade de Cafarnaum e tinha essa estratégia de alcançar ali algumas pessoas, embora o intuito do Senhor era trazer a mensagem primeiramente a quem? A Israel, né? Mas Israel não o recebeu, não o reconheceu. E aí a mensagem se estendeu para quem? Para os gentios, né? E ali o Senhor não fazia acepção. E uma das coisas que chocou aquela sociedade naquela época é que Jesus começou a levar o evangelho para quem? Para as mulheres. Olha a nossa igreja. Hoje eu estava ali orando e veio isso na minha mente. 80% aqui ou 90% são mulheres, e não é só aqui não, em várias igrejas a mulher, o coração dela é voltada para as coisas de Deus. Por isso que as mulheres são abençoadas, e Jesus vem quebrar esse paradigma, porque se tem uma coisa que Jesus faz, irmãos, é quebrar paradigmas. Não tem padrão estabelecido para as coisas de Deus que os homens impõem. O padrão dele, sim, ele coloca o padrão. Agora, eu começar a moldar as coisas, começar a colocar algum padrão, só pode chegar no Senhor quem for assim ou quem for daquele jeito. Não, o Senhor já quebra o paradigma de uma vez. E ainda andava no meio de quem? Salvando quem? As pessoas que eram tidas como prostitutas, né? Como roubadores, né, ladrões. Eu costumo dizer que se Jesus viesse da mesma forma que ele veio lá, ele não entrava em muitas igrejas, ele era expulso, né? Por quê? Porque ele veio para quebrar os paradigmas. Ele não veio para estabelecer barreiras, e sim pontes. Ele veio para estabelecer pontes. Há um abismo entre a humanidade e Deus, e a ponte é Jesus Cristo. Então, Jesus, ele usa da sua estratégia nos versos 18 a 22. Quem pode ler? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pecadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiante dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Até aí? Aleluia. Então a estratégia de Jesus não era só falar acerca de arrependimento, só de curar pessoas, mas de fazer
discípulos. E esse é o intuito. E aqui estamos. Começou aqui, é engraçado, né? Começa com esses dois aqui, e aqui nós estamos uma multidão, muitas coisas aconteceram para que isso não acontecesse, para que a igreja não chegasse onde ela chegou. Hoje o pastor Edivandes orando aqui, ele citou um trecho de Mateus 16, 18, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e não prevalecerão mesmo. Porque o que eu entendo nessa passagem? Não é as portas do inferno que vai vir na igreja, é a igreja que vai nas portas do inferno, e ela se cai, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Glória a Deus. Ficam de pé, por favor. Gostaria de chamar o louvor aqui para finalizar. Aleluias. Fecha os teus olhos, por favor. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã uma vez mais. Pai, que a tua palavra, Senhor, venha trazer arrependimento em nossos corações, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Pai, esvaziar de nós mesmos, Senhor, e arrepender, Senhor, das nossas falhas, porque são muitas, ó Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa essa escola bíblica dominical, Senhor. Pai, que nós não venhamos sair dessa escola dominical, Senhor, como entramos, que nós venhamos sair, Senhor, impactados. Que a tua mensagem, Senhor, venha ficar enraigada, impregnada na nossa mente, Senhor. E que nós possamos fazer, Senhor, que nós possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que aprendemos, porque senão nós seremos como um homem imprudente, Senhor, que só ouve e nada pratica, Senhor. O que faz a diferença, Senhor, é nós praticarmos, Senhor, é nós tentarmos praticar, Senhor. Espírito Santo de Deus, capacita-nos, ó Senhor, a praticar o teu evangelho. Capacita-nos, ó Senhor, colocar em prática, Senhor, o que aprendemos com o Senhor todos os dias, Senhor, que aprendemos com a tua palavra todas as vezes que entramos aqui neste lugar, Senhor. Pai querido, ensina-nos, ó Senhor, a colocar em prática. Senhor, muda a minha mente, muda o nosso comportamento, Senhor. Que a tua palavra rema, Senhor, venha causar isso em nós, Senhor, essa mudança, Senhor, mudança do homem interior, mudança da nossa mente, Senhor, que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor.